Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Agorafilia, fetiche por adrenalina, por transar em situações de perigo. Salirofilia, tesão em pessoas suadas. Infantilismo, curtir ser tratado como bebê, usar fralda e apetrechos infantis. Autocalcifilia, prazer em ver pés com salto alto. Pet play, quando um submisso se comporta como um bicho de estimação. Ball busting, gostar de ser golpeado na genitália. Dogging, curtir fazer sexo em público. Quem tem mais fetiches, homens ou mulheres? Acertou quem disse homens. Pelo menos é o que indica uma pesquisa realizada no Brasil com 7.000 entrevistados, segundo a qual 15,4% dos homens fazem uso regular de fetiches, contra 10,7% das mulheres. Há pesquisadores que jogam mais alto e apostam que homens fantasiam 2 vezes mais que as mulheres. Será que isso é verdade? Fetiches é o tema desse episódio do Sexoterapia. Esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos dedicadas a entender a cabeça dos homens. Eu sou Marina Bessa e ao meu lado, a sexóloga e diva master, Ana Canosa. Ana, eu falei tudo certo? Falou tudo certinho. Olá a todas, a todos e a todes. Vamos entrar agora no mundo do imaginário, da fantasia. E é isso aí, a gente tem muita coisa para falar. Não, e a primeira coisa que eu queria saber, Ana, é qual a diferença entre fantasia e fetiche? Olha só, fantasia é a capacidade da gente imaginar situações e cenas que nos excitam, né? Fantasias sexuais, porque a fantasia pode ser de todas as ordens. Então, fantasia é o grande. Fetiche é um tipo específico de parafilias. O que são parafilias? São desejos não usuais, um pouco mais exclusivos. E dentre as parafilias, nós temos o fetiche. É que popularmente a gente chama todas as fantasias sexuais de fetiche. Eu tenho fetiche por, sei lá, olhar minha parceira de calcinha. Eu tenho fetiche por homenagem. Mas, na verdade, conceitualmente, na sexologia, a gente tem as parafilias, práticas sexuais não usuais, com o que de preferência, né? E dentre as parafilias, o fetiche é uma delas. E aí a gente tem outras todas que você falou no Abre, assim como a gente tem BDSM, Code, e várias outras parafilias. O fetiche sendo uma delas. Mas aqui eu acho que a gente vai falar do fetiche no popular, né? Vamos falar de fetiche quase como sinônimo de fantasia, no popular, né? É isso aí, vamos lá. E para essa conversa ficar ainda melhor, vamos ter um convidado muito especial hoje, que é o escritor Fábio Chape, que, entre outras coisas, é o criador e narrador do aplicativo Tela Preta, a primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil. Fábio, como você entrou para o mundo do erotismo? Gente, primeiro, boa noite, Marina, boa noite, Ana, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que na verdade pode ser boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu imagino que tem bastante gente que pode ouvir o Sexoterapia de madrugada. Eu comecei escrevendo contos eróticos de maneira despretensiosa. Eu tinha um relacionamento em que a gente ficava trocando alguns e-mails para atrapalhar o dia de trabalho, assim, né? E aí nesses e-mails tinha um quê de muita provocação e tudo mais. E aí teve um dia que eu cheguei para ela e falei assim, a gente tem tantos e-mails aqui, eu já escrevo, eu acho que eu vou mudar alguns nomes e vou fazer um blog. E aí teve uma certa resistência no começo, mas eu falei, vou mudar os nomes, vamos fazer um teste, mudei os nomes, criei um blog chamado Tive um Sonho Pornô. E nesse blog eu comecei a postar os contos, depois que acabou o que eu já tinha nos e-mails, estava dando uma boa repercussão, continuei postando, e aí foi um embalo, né? De 2011 para cá, já rolaram 2 livros,
grupos de Facebook, que são comunidades, movimentos literários, né? Tem a Tela Preta, que antes de ser um aplicativo, eu já fazia essas narrações no Snapchat, depois nos stories do Instagram, e aí a gente condensou numa plataforma única. E é isso, o grande resumo de como eu vim parar nesse universo é que eu queria atrapalhar o dia de trabalho provocando uma pessoa que eu me relacionei. E, Fábio, você escreve para homens ou para mulheres? Ou para os dois? Interessante essa pergunta, Marina, porque gradualmente eu fui percebendo que fatalmente o público seria feminino, né? Pelo modo como eu escrevia, pelas descrições de fantasias e fetiches que eu fazia. Hoje, por exemplo, o meu público no Instagram e na Tela Preta é mais de 80%, tanto o pessoal quanto da Tela Preta, é mais de 80% feminino. Então, é inevitável de que essa escrita, esses roteiros, eles vão se moldando para o público feminino. Mas por que você acha isso? Por que você acha isso? Não, por que o seu público é mais feminino? Qual a diferença do consumo desse conteúdo erótico por homens e mulheres? Eu acho que tem muito, ao longo desses anos postando, trabalhando, e principalmente nos grupos, ou quando eu postava publicamente esses contos, tem muito uma sensação do homem que ele não pode se identificar ou curtir ou comentar algo puramente erótico, puramente sexual de outro homem, né? Então eu ia lá, escrevia um conto super pesado e o cara falava assim, pô, mas se eu der um like nesse conto, será que parece que eu me excitei com o que outro homem escreveu? Então tem toda essa dinâmica que com certeza influencia. Eu acho que até mais do que a linguagem que eu utilizo. Claro que com o passar do tempo eu fui direcionando, né, a maneira de falar, de direcionar na história, mas eu sempre senti bastante isso. O homem tem vergonha de dar um aval para algo erótico de outro homem. Agora, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente escuta muito, né, na sexologia, associar que ainda as mulheres... Eu penso que isso deve mudar ao longo do tempo, mas que ainda as mulheres são mais auditivas na excitação e gostam mais de cenário, de imaginar cenários eróticos onde aquela história vai acontecendo, do que os homens que são mais visuais. Procede? Eu tenho um debate sobre isso, Ana, que a gente já fez lives e perguntei sobre isso e tudo mais, até com a Paulinha Napolitano, eu perguntei diretamente para ela. Eu falei, Paulinha, você com a sua experiência, com seus estudos, você acredita que essa é uma questão cultural ou é mais genética e orgânica e tal, não sei o quê? O que ela respondeu é que pode ser uma mistura dos dois, mas muito mais cultural. A minha percepção é de que é mais cultural, sabe? Porque o homem, ele, tem a indústria pornô aí, sei lá, 50, 60, 70 anos. Eu não tenho a data precisa de quando a gente começou, de fato, a ter produção em larga escala de pornô visual. Mas aí eu estava refletindo uma coisa que eu não tinha me ligado até, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás. Se a gente para pensar no disque sexo dos anos 80 e anos 90, eram os homens que consumiam. Isso aí, é verdade. Entendeu? Tem toda a razão, eu não é isso sabia mesmo. Disso. Eu não sabia. Sim. Mas então, é verdade, mas só que falando com mulheres, né? Então eu ia até, você vê como são as coisas, passava na TV aberta, acho que 10 horas da noite, eu ia para casa da minha avó para poder ligar, né? Eu tinha uns 11, 12 anos de idade. Porque se isso chegasse na conta telefônica da casa dos meus pais, ia dar BO, né? Na conta telefônica da casa da minha avó era mais tranquilo. Mas, nesse sentido, eu acredito sim que é mais cultural, viu, Ana? Eu mando, né? Eu costumava mandar, pelo menos no comecinho da Tela Preta, uns links de narrações das mulheres que narram com a gente em grupo de amigos, pedindo feedback. E aí, foi excitante esse áudio para você, essa história. E o que eu costumo ouvir é que é até gostoso, eles acharam até legal ouvir o gemido, ouvir o timbre da voz, mas que ele não vai trocar aquele áudio pelo pornô dele na hora que ele fosse masturbar. Então tem bastante esse tipo de resposta. Olha só, aqui tem umas pesquisinhas aqui que eu consegui, que aliás, esses temas, os temas dos fetiches, a gente não tem muita pesquisa disponível, né? Mas eu encontrei uma que diz que para cada 20 homens, uma mulher tem fetiches específicos,
né? Nossa, muito mas aí maior esse número do que aqueles lá do WAP, né? Mas eu estou falando de fetiche específico, né? Quer dizer, que são essas preferências específicas, né? Aí tem outra aqui que eu vi, que 64% de uma amostra de mulheres universitárias que relatou ter pelo menos uma fantasia sexual envolvendo força ou coerção, o BDSM, 14 com questões de sadomasoquismo também, e 50% dos participantes da população geral relataram algum tipo de interesse ou comportamento parafílico, que a gente chama, né, a parafilia, que seria essa especificidade da fantasia sexual. É o sapato, é o BDSM. Mas, Ana, na sua opinião, por que é tão diferente esse comportamento de homens e mulheres? Ainda que mulheres tenham, né, os fetiches, que a gente sabe que tem, bom, aparece menos nos números, e também são fantasias ou fetiches diferentes, pelo que você está dizendo, né? Não, homens variam o tipo de fantasia e tal. Por que você acha que isso acontece? Então, é curioso, né? Se a gente pensar numa estrutura cultural mesmo, a exposição a práticas sexuais variantes, vamos colocar assim, da mulher acessar isso é muito recente, né, Marina? Até pouco tempo atrás, mulher não assistia filme pornográfico. Então, eu não sei o quanto que as mulheres não têm, ou o quanto as mulheres não acessavam esses tipos de prática, porque a pornografia, que era onde você podia acessar práticas diferentes, né, era feita de homens para homens, com acesso de homens. Então, o quanto que, de fato, a gente não tem, ou o quanto que isso é também agora que a gente está entrando em contato. Porque, por exemplo, no BDSM, a gente vê muitas mulheres agora, praticantes de BDSM, querendo ser dominadoras, né? Quer dizer, então, e depois dos 50 tons de cinza, gata, mulherada começou a, de fato, experimentar esse tipo de coisa. Então, a gente fica pensando, será que tem uma característica do masculino? Ou será que, de alguma maneira, as mulheres estão só experimentando e agora, nesse momento, né? Eu acho, Ana, que tem também uma questão de consequências. Foi citado no começo um dos fetiches, por exemplo, transar em locais públicos com risco. A consequência, se de fato o casal for flagrado, para a mulher, ela é mais pesada do que para o homem. Se a mulher for flagrada com a saia levantada num beco escuro, as consequências para ela, em geral, ainda são mais pesadas do que para o homem. Então, acho que isso também modifica o quanto a pessoa arrisca aquilo, o quanto ela está disposta a falar sobre aquilo. Né? Isso. Eu acho porque que sim, ela pode até ser julgada, né? Exatamente. Pode ser julgada por isso. Até porque a gente tem vários comportamentos desses que são considerados parafilias, que a gente tem incorporado na nossa própria prática sexual e que não é tão específico. Então, dar tapa, apanhar, falar alguma coisa, humilhação, poder, isso todo mundo tem. E se a gente for pensar também, por exemplo, quando a gente pensa no fetiche especificamente, o fetiche é você pegar um objeto inanimado e imbuir esse objeto de poder. Isso é a palavra fetiche. No fetiche sexual, você pega este objeto e incorpora ao corpo do indivíduo. Então, é o sapato ou é uma parte do corpo. Se você pensar, as pessoas têm suas preferências por partes dos corpos dos outros, né? Eu não sei você, Marina, por exemplo, mão para mim, de tudo que um homem tem, e eu sou uma pessoa heterossexual, a mão para mim me chama muita atenção. Eu não tenho um fetiche por mão. Tipo, eu não chego a ficar excitada por uma mão. Mas eu tenho uma coisa com a mão. Você repara na mão. Não, eu reparo na mão. De onde vem eu reparar na mão? Sabe Deus. Estou tentando pensar aqui, não sei se é assim... muito louco esse processo. Eu tenho uma coisa com o nariz. Olha lá, tá vendo? Adoro o nariz bonitinho, esculpidinho e tal, não sei o quê. A pessoa ela pode ter várias outras, chamamos assim, de imperfeições e um corpo normal. Mas o narizinho, para mim, ele chama atenção e eu acho uma coisa super interessante.
Marina, por favor. Interessante. Eu estou tentando aqui, gente, passando um filme aqui na minha cabeça para ver se tem alguma coisa em comum, assim, os meus namorados, ou às vezes a gente gosta muito de olhar isso, não casa de se relacionar com essa pessoa, né, mas chama atenção alguma, mas até o final do programa eu vou vai tentar lembrar, pensar, vai mas lembrar. não é nada que é muito marcante, porque eu realmente não. Tá, ok. Marina, para mim. Tipo, mais morenos e tal. Enfim, não sei. Minha conexão está instável, está dizendo aqui. É que deu uma falhadinha, mas tudo bem. Tem uma coisa que é interessante do que você citou, Marina. Você citou, né? Estou tentando pensar nos casos, se tem alguma coisa em comum. Eu acho que também tem aquela dinâmica de, com aquela pessoa, a gente desenvolve aquela preferência pela parte do corpo. Então, a gente, por exemplo, nunca se importou com o nariz, mas aí tem uma pessoa que tem um nariz super bonitinho que você fala, nossa, olha, eu gosto de nariz. Né? Mas você sabe que os terapeutas, algumas teorias para explicar parafilias, preferências muito específicas, dizem que é possível que a gente, durante o desenvolvimento infantil, a gente tenha associado um momento muito específico de erotização a uma parte do corpo, a uma situação que envolve as figuras adultas que a gente convive. E não, quando eu falo erotização, eu não estou dizendo de erotização de ofensa sexual, não é isso que eu estou falando, né? Mas a criança tem essa sexualidade polimorfa que a gente fala, né? Ela tentando organizar isso, e aí numa situação específica pode rolar ali uma certa associação, um pedaço do corpo, né? Às vezes você vê o relato, eu lembro de ter visto a minha vizinha pendurando no varal uma calcinha, eu tinha 5 anos e fiquei olhando aquilo e aquilo me encantou. Às vezes a gente escuta esse tipo de relato. Ana, você falou de idade, dessas lembranças de infância, você falou de partes do corpo, você falou de BDSM, não explicamos ainda o que é isso, mas aguenta firme, que nós temos 3 casos hoje e nós vamos trazer todos esses casos, essas histórias, esses nomes para serem discutidos aqui. Você já sabe que é assim que sexoterapia funciona, a gente tem sempre 3 casos de pessoas reais, verídicos, apurados pela reportagem do Universa, que são o gancho para as nossas discussões do dia. Vamos para o primeiro caso de hoje? O primeiro caso do dia é o do William, de 35 anos, de Curitiba. Manda casos. Me descobri cuckold pouco antes dos 30. Eu nunca soube que tinha esse fetiche até cruzar o caminho de uma mulher mais experiente que me convidou para ir a uma casa de swing. Achei interessante a ideia de pegar outras mulheres e topei. Na primeira troca de casais, eu senti sim prazer com a mulher que estava comigo, mas o que me encheu de tesão foi ver a minha parceira transando com outro cara. Desde então, comecei a frequentar mais casas de swing, basicamente para ficar vendo minha mulher transar com geral. Me dá muito tesão. Sexoterapia. Ana, o que é ser cuckold? Amigas, gente, eu descobri, adoro fazer essas pesquisas, porque eu descobri de onde veio o nome. Vocês lembram do relógio Cuco? Para quem não conhece o relógio Cuco, é um relógio grandão assim, que a cada 1 hora sai um passarinho que faz cucu, cucu, né? E depois ele entra para dentro de novo. E aí eu descobri que a origem do cuckold é justamente o passarinho cuco, que é um tipo de passarinho cuja fêmea, quando ela vai botar o ovo, ela sai voando e quando ela acha o ninho de uma outra passarinha da mesma espécie, ela vai lá, que não está no ninho, ela vai lá e bota o ovo dela para outra passarinha cuidar. Olha que safada! Então, essa ideia de que a outra passarinha está... Foram longe para buscar o nome. Foram longe. Que a outra passarinha está, de alguma maneira, né? Como é que chama isso? Ficar em cima do ovinho ali?
Chocando, obrigada. Chocando de outra pessoa, né, de outra passarinha, que seria uma coisa de infidelidade, a infidelidade ali rolando, é essa cuca indo. Né? Eu fico imaginando o batizado desse nome do título Cuckold, né? O cara tava lá, vendo a esposa, a namorada dele na cama com outro, e refletindo, nossa, aquele passarinho que faz daquele jeito. Uma assembleia para decidir esse nome. Eu lembrei da história do cuco, é bem isso, mas enfim, justamente essa é a ideia, né? É ter desejos sexuais, ter o desejo de ver a minha parceria fazendo sexo com outra pessoa. E não existem só homens, né? Tem também as cook queen, que são as mulheres que têm prazer em ver os seus parceiros fazendo sexo. Agora, não é só ver a parceria, né? É ter a ideia do corno mesmo, da corna, porque tem duas questões. Uma coisa é eu ver ali a parceria, outra coisa é eu me sentir humilhado, subjugado, né? Ou eu me sentir assim que eu estou sendo traído. E essa ideia da humilhação também é alguma coisa que pode estar inserida. Então eu vejo duas questões. Uma, que a gente vem discutindo muito no sexoterapia, é eu ver a minha parceria muito desejante. Né? Então, de repente, você está ali com um parceiro sempre igual, do mesmo jeito, e de repente você vê aquele parceiro fazendo sexo com outra pessoa, esse parceiro começa a ficar mais interessante. Então, você é o terceiro excluído. E o terceiro excluído gera ciúme, gera competição. Então, tem sentimentos ali nessa triangulação que são muito comuns a nós, sabe? Da nossa humanidade, do nosso desenvolvimento. Eu sinto, Ana, que tem muito uma questão da fantasia do cuckold, da fantasia do corno, que é a materialização de um filme pornô na frente do cara. O cara passa desde os 12, 13 anos de idade dele assistindo um pornô, ou seja, vendo outra mulher transar com outro cara na frente dele. A realização dessa fantasia do cuckold é basicamente isso. É a namorada do cara, a esposa do cara, sendo a atriz pornô dele, ali na frente dele. Então eu sinto que existe essa dinâmica, além do que um certo descanso das pressões, né? Porque o cara fica a vida inteira ali, você tem que ser o alfa, você tem que ser o comedor, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Quando ele se depara tendo tesão na situação de traição consentida, vamos chamar assim, ele se depara tendo tesão nisso, ele fala, caramba, então eu posso ficar relaxadão aqui, só assistindo, e a pressão, nenhuma pressão recai sobre mim. Eu acho que isso dá uma encantada nos caras, além da materialização do filme pornô, o cara poder dar uma relaxada. Mas, Fábio, se por um lado rola esse relaxamento de agora eu vou só observar, por outro lado, deve rolar um preconceito gigante, até o cara superar o próprio preconceito de falar, não, vou ser corno aqui. A fantasia mais comum entre os brasileiros, que não é exatamente a do cuckold, mas é o de ver a mulher transando com outro cara, é a fantasia que mais choca com o maior tabu da masculinidade, né? Mas é muito louco, Marina, é muito louco porque se você falar de swing, que é basicamente a troca de casais, e aí 2 casais fazem uma troca ali no quarto, é visto de uma maneira até leve, até tranquila. Por quê? Porque o homem está faturando também ao mesmo tempo. Então, a mulher dele está dando para um, mas ele está comendo a mulher de outro. Então, se você falar de swing, de troca de casal, não tem tanto esse tabu, não tem tanto esse aspecto. Mas se você for falar do cuckold, do corno, aí tem muito esse aspecto. Porque o lance da humilhação, a expressão corno, ela tem sido utilizada para a humilhação do homem ao longo de sabe-se lá quantas dezenas de anos aí, né? Então, de fato, o cara que se identificar com essa fantasia, ele precisa primeiro quebrar essa barreira. Muito provavelmente ele não vai contar para ninguém, ele vai viver essa experiência no casal, no relacionamento ali, não vai contar para ninguém, mas existem alguns casos em que a pessoa gosta de brincar com o limiar, né? Eu tenho um amigo meu que ele adora essa fantasia, ele foi visitar a minha casa há uns 4 anos atrás, aí ele escreveu na parede assim, Fábio, come minha mulher, pelo amor de Deus. E, desses recados que o povo deixa escrito na parede quando vai visitar a casa. Desses recados, né, gente? Quem não tem um recadinho desse escrito na parede? Porém, contudo, entretanto, eu tive que apagar esse recado, pois tenho uma filha.
né? Mas, sim, mas o que eu achei mais interessante disso, esse meu amigo, ele é extremamente transparente. Ele administrava os grupos junto comigo. Ele tem essa fantasia contada para tudo e para todos. Ele se diverte à beça com isso e vive a vida tranquilamente. Eu acho ele um cara de muita atitude por conviver com essa situação e explanar ela claramente e publicamente. Olha só, mas eu queria chamar a atenção, eu buscando, encontrei um trabalho que trata sobre a dimensão cômico-violenta do corno na mídia, principalmente na exposição das histórias. Então, elas colocavam lá como exemplo, por exemplo, uma notícia: solene corno. Juiz nega pedido de indenização a marido traído. Então, eles vão discorrendo no texto, dizendo o seguinte, né, que o corno ele é ridicularizado porque ele está justamente na contraordem do que se espera da virilidade. No entanto, ele é incitado a ser violento para corrigir e voltar à ordem do masculino. E é tão interessante que a história do corno, socialmente, é isso mesmo, né? O cara é ridicularizado, ou é o corno que mata a mulher e que provoca, né, feminicídio, etc., né, porque ele não deu conta, e às vezes nem é traído, né, às vezes a mulher só quer se separar do cara. Então, essa relação entre, sabe, estar corno, né, quer dizer, viver a dor do amor, ou viver a dor da infidelidade, ou de não ser o macho viril, e ao mesmo tempo, né, tentar reorganizar isso e reparar isso através da violência, é um fenômeno muito forte na nossa cultura, que este seu amigo, ele subverte isso. Então ele está dizendo, não, galera, eu curto, manda fazer aí, vamos nessa. Né? Então, assim, ele subverte uma lógica do cômico violento na esfera do corno. E se protege numa situação dessa, porque uma coisa que eu tenho reparado é que esse xingamento do corno, ele tem se ressignificado, ele está ganhando até o termo gringo, né, de cookie, que é para cancelar as pessoas. Por exemplo, o pessoal que era do Ilha de Barbados, que era o Cauê Moura, o PC Siqueira, o Rafinha Bastos, eles chegaram a comentar várias vezes que a coisa que eles mais são xingados pelos adolescentes na internet é de cookie. É o xingamento que eles mais recebem. Na hora dos adolescentes que estão vindo cancelar aquele molequinho de 15, 16, meio hater e tudo mais, o xingamento dele é de cookie. Vai, fala, Má, fala. Não, eu ia colocar essa questão de como que porque, enfim, o machismo obviamente impede ou atrapalha as mulheres na hora delas manifestarem suas fantasias, seus desejos e tal, né? E aí o que eu ia perguntar para vocês é isso: vocês acham que o machismo atrapalha, nesse caso do viver essa fantasia do corno? Certamente, mas acho que o machismo atrapalha os homens também a vivenciarem suas fantasias, ou o contrário, ajuda? Para mim, definitivamente atrapalha. A maneira como o homem absorve tudo que ele tem vivido, até no sentido daquela coisa, né? A esposa dentro de casa, a namorada dentro de casa é aquela santa, é aquela pessoa, mas para fazer sexo com tapa, com fantasias, com fetiches e tudo mais, é fora de casa. Então, definitivamente atrapalha na pressão que ele tem que ter de ser a melhor ereção, a ereção mais constante, ele tem que dar 2 dentro e daí em diante, sabe? Então, definitivamente, essa pressão aí tem atrapalhado em muitos homens. Eu seguindo você no Instagram, Fábio, vejo que você procura falar também com os homens, né, sobre isso, sobre essa separação na vida pessoal e na vida sexual, tipo, deixa a sua mulher ser essa pessoa, deixa ela manifestar os seus desejos, né? Você procura falar com os homens também no seu Instagram, apesar de ser mais seguido por mulheres, né? Eu tive uma frase, uma tag que eu utilizei, muitos textos que eu escrevi que chamava Meu Caro Amigo Homem. E aí, a partir daí, eu continuava a conversa e falava de temas diversos. E nesse processo do Meu Caro Amigo Homem, uma coisa que eu sempre digo é que, é a sua parceira, é a pessoa que, pelo menos, se imagina que você pretende passar anos ao lado dela, construindo coisas. Você não quer a melhor versão dessa pessoa? Você não quer essa pessoa o mais feliz possível? Se essa pessoa puder expressar a sexualidade dela o máximo possível com transparência, o máximo de desejo que ela puder
transparecer para você, é você que ganha também. Então, eu tento levar para esse lado, né? Cabe a mim chegar para o cara e falar assim, cara, você só ganha em ouvir a sua mulher e perguntar para ela quais são as fantasias, quais são os desejos, o que ela tem pensado sobre algo que você comentou mais safadinho com ela no ouvido determinado dia, porque uma coisa que o homem tem muita dificuldade, ele pode até falar putaria ali na hora, ele fala no ouvido, ele brinca e tudo mais, mas depois que gozou, depois que passou a situação toda, ele não conversa mais sobre aquilo. Ele não conversa mais sobre aquela fantasia, sobre aquele fetiche. Existem muitos fetiches que eles nascem na cama e eles ficam ali 2, 3 anos na cama e o casal vai almoçar, vai jantar e não fala sobre. Mas olha, eu também quero puxar a orelha também das mulheres, porque às vezes eu já recebi vários e-mails, directs de homens que dizem para mim, eu quero muito falar para minha parceira, eu queria viver com ela esse tipo de fantasia, mas ela não aceita, ou rejeita, ou leva para o lado pessoal dizendo que, então você não me deseja. E não tem absolutamente nada a ver, quer dizer, eu quero fazer com você, é diferente isso, né? Agora, é toda a comunicação, né, Ana? O básico do básico do básico, a comunicação. Às vezes até quando o cara vai contar uma fantasia dessa, ele conta de maneira meio bruta, meio do nada, assim, a pessoa não está preparada. Sabe? Vai testando, vai deixando a situação um pouco mais lubrificada. Agora, veja só, a frequência da busca do termo cuckold no Google Brasil desde 2004 até 2019, dezembro de 2019, ou seja, ano passado, o número de pesquisas pelo termo aumentou quase 800% nos últimos 15 anos. Tá? E aí, outro dado interessante foi que na França, as pesquisas por lá, a prática do cuckold na França possui uma média de 80% maiores em sites de filmes pornográficos do que no resto do mundo. Os franceses adoram, gente. Tem um lado bem cultural, né, Ana? As fantasias, fetiches. Eu acho que sim, né? Se você pegar, por exemplo, fetiche por pés, você vê, por exemplo, na China, o pés de lótus, que era aquele negócio bem de antigo, né, do século X e XI, de amarrar os pés das mulheres e os pés ficaram completamente deformados, e isso era sinal de riqueza, de beleza. Então, acho que tem também uma questão de como as culturas vão elegendo fetiches, né? Eu sempre digo, né, que eu acho que o nosso desejo nunca é totalmente livre, ele está sempre atravessado por uma questão cultural também. É o William, né, Marina, esse caso? William. O que eu diria para o William, eu não sei se ele está numa situação em que ele ainda tem vergonha da fantasia dele, se ele já abraçou essa ideia, mas o que eu posso dizer para ele é que ele não está sozinho, como a Ana acabou de comentar, os casos só crescem, as buscas só crescem, e eu imagino sim, do mesmo modo como há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era quase impossível uma pessoa se assumir homossexual sem sofrer muitas consequências, para esse tipo de situação, o homem que permite viver essa fantasia, experimentar essa situação, ele vai passar um bom bocado até essa situação melhorar, mas me parece que gradualmente isso tem sido mais assimilado. Pelo menos na minha bolha, é um tipo de coisa que eu sempre falo com amigos e amigas, tanto que tem amigos que falam para mim, um dia eu experimento, tem outros que falam assim, não, eu nunca, jamais toparia qualquer coisa nesse sentido, né? É interessante, me parece que gradualmente esse tipo de conversa vai ser mais levado a sério e menos ridicularizado. Olha, eu vou aproveitar que a Ana falou aí dos pés amarrados para a gente continuar com a nossa segunda história. Mas antes disso, o intervalo. O UVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor.
Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast. A segunda história de hoje é do Vitório, de 38 anos, Niterói. Manda casos. Eu curto pés desde criança. Aos 3 anos, minha babá se distraiu e eu mordi o pé dela. Quando mais velha, eu comecei a procurar a respeito disso e conheci o mundo da podolatria. Eu sou um podólatra sádico. Gosto de amarrar tornozelos, torturar as solas dos pés, morder forte e depois dar aftercare com massagens, lambidas e chupadas nos pés limpos e cheirosos. Vejo as pessoas por inteiro, mas sempre presto uma atenção muito especial nessa parte do corpo. Também gosto de admirar fotos e vídeos de pés. Levei um bom tempo me achando um maluco por gostar de práticas incomuns. Mas já faz anos que entendi que tá tudo bem. Sexoterapia. Ana, por que pé? Olha, Você falou de pé no começo, de pé no meio, que pé? Eu quero ficar só com aftercare aí, que eu achei o máximo, né? Faz massagem, ai, beija, lambe, adorei. Olha só, você sabe que esse fetiche, a podolatria é especificamente um fetiche, tá? Porque o fetiche, ele pode ser que a gente chama de parcialismo, ou seja, é o fetiche por partes do corpo, e aí a podolatria entra nisso. Né? Pode ser por extensões inanimadas do corpo, como peças de roupa, etc., fraldas até, e também por texturas específicas, seda, couro, etc. Então, isso é o fetiche. Então, eu pego um objeto, né, ou uma parte do corpo, e aquilo precisa estar incorporado para eu ter excitação sexual. Esse fetiche por pés é assim, sem dúvida nenhuma, nos fetiches é o que mais existe, né? Então, eu tenho aqui uma pesquisa que eu vi, assim, parte dos corpos, 33% não genitais, né? E a preferência predominante é por pés ou dedos dos pés, 47% daqueles que se consideram fetichistas, eles preferem mesmo, né, tem essa preferência pelo pé. Eu não sei, acho que tem uma questão cultural aí, né, tem uma questão não sei, de gostar, né. Agora, o que eu achei importante nessa fala dele é assim, primeiro traz aquela referência que a gente já tinha falado, né, de uma experiência erotizada na infância, né, que ele tem lá, ele vê o pé da babá e aí ele chegou a morder, quer dizer, em algum momento ali dessa infância, aquele pé foi erotizado, né? Isso é interessante. Mas ele diz uma coisa importante que eu queria reforçar, que é o seguinte, que hoje ele entende que está tudo bem, mas que ele faz questão de dizer que ele vê a pessoa por inteiro. Isso é importante para a gente distinguir o que é uma parafilia, e, portanto, o fetiche é e a podolatria está dentro do fetiche, do que é um transtorno parafílico. Quando a gente vai para o transtorno parafílico, a gente vai entender isso como sofrimento. Um sofrimento para o indivíduo ou para as pessoas que estão no seu entorno. Então, essa prática, quando ela começa a ficar exclusiva e ela destaca o outro, a parceria, o que é mais importante, o seu pé do que você, isso pode ser, vamos dizer, um agravante para a relação. Quer dizer, eu não me importo com você, eu me importo com o seu pé. Né? Mas, no caso dele, ele deixa claro que não é isso. E cada vez mais existem pesquisas que vão mostrando que as pessoas têm preferências específicas, mas que isso por si só não significa um transtorno. Ou seja, a pessoa pode transar, fazer sexo com a pessoa independente do pé, mas ele vai sempre dar uma olhadinha no pé, ou independente se tem calcinha, ou independente se tem sapato. Mas ele pode, talvez, não querer ficar com essa pessoa se o pé for muito feio. Ah, bom, aí, amiga, pode ser, né? Bem provavelmente. Aí pode ser, aí é um limitante, mas também não sei se é um limitante, né? Porque, de repente, ele pode ir na loja de sapato e
Ou então, hoje com a internet é muito mais fácil, manda uma foto do seu pé, manda um nude. Manda um nude de pé. E uma coisa que é interessante, me parece que os dois termos, as duas fantasias, os dois fetiches mais procurados pelos homens, pelo menos, tem o cuckold no meio da história e tem a questão dos pés também. Se a gente reparar, ambos, existe uma certa inversão do papel de poder. Porque para o cara fantasiar com o pé dela, ele tem que estar aos pés dela, né? Para ele beijar, para ele cuidar, ele tem que ajoelhar, ele tem que abaixar. Me parece um pouco bastante esse certo cansaço de ser o alfa, novamente, né? De ser o alfa, de ser o mais viril. Agora, olha só, ô Fábio, estou aqui procurando minhas coisas, porque eu li algumas questões, porque a gente está falando aqui, ele gosta do pé, você vê, ele gosta de dar umas batidinhas ali, né? Mas depois ele faz um aftercare. Mas existem práticas sexuais que têm muita humilhação. Então, amassa a cara da pessoa com o pé, enfia metade do pé na goela, lambe pé sujo, né? Assim, então, que são questões que são práticas que envolvem mais questões de humilhação, sabe? De humilhação, de você se sentir humilhado. E aí acho que tem isso, né? A lógica da humilhação como uma disputa de poder mesmo, que é uma lógica social, né? Que é uma lógica de hierarquização social. Eu fiz uma postagem, Ana, eu acho que talvez esse ano 2020, talvez nesse século 2020 agora, mas foi perguntando qual foi a mensagem mais esquisita que vocês já receberam aqui via redes sociais. 80%, 90% foi relacionado a questões de pé. Pessoas que... Teve dois casos que me chamaram muito atenção. Um cara se passou por fabricante de sapatilhas para poder receber um exemplar da sapatilha de uma mulher que comentou. Então ela falou assim, o cara se passou por fabricante, me pediu uma sapatilha minha para eu mandar para ele por correio, para ele reproduzir aquela sapatilha. No fim das contas era só um cara com fetiches relacionados a pé que ele queria ter essa sapatilha dela. Então você vê, para nutrir esse fetiche dele, ele chega ao ponto de se passar por um fabricante de sapatos e sapatilhas para poder ter os sapatos. Agora, esse é um fetiche bem masculino, né? Vocês já viram mulheres podólatras? Mas eu já vi, e tem muito em filmes de humilhação, mais hard. Essa humilhação voltada com essa questão da sujeira, tudo com duas mulheres, é uma categoria de filmes muito comuns. Você põe duas mulheres, sendo que uma vai humilhar a outra. E aí a coisa do pé sujo, etc., está envolvido. Mas assim, do parte de gostar de pé, ter tesão por pé, apaixonada por pé, morder pé, essas coisas, porque tem tanta, né? Dentro da podolatria, assim, é todo um vocabulário. A gente dava para fazer um abre daquele só com... Pé. Farelo. Tem isso, boa, é pele, tem a pele, tem a unha. Como é que é isso de farelo, gente? Marina, quando eu postei isso, perguntando quais a mensagem mais esquisita que você já recebeu, ela comentou que um certo senhor solicitou gentilmente a ela que passasse aquela lixa de pé no pé, colocasse num potinho e mandasse para ele. Gente, tipo, o cara para ali na manicure e fica ali, louco. Talvez... há muito tempo, muitos anos atrás, eu estava começando a minha carreira como sexóloga, eu devia ter nem 30 anos, tinha uns 27 anos, eu recebi no meu consultório uma carta. E era uma carta de um homem que pedia minha calcinha. Mas ele escrevia, mas foi tão interessante porque ele escrevia a carta dizendo, eu vi você na televisão, e tal, eu sou fulano de tal, ele contava toda a história dele, assim, olha, eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa humilde, bababá, eu moro sozinho, não sei o que, e eu tenho esse fetiche por calcinha, de ficar cheirando calcinha, e eu queria que você, por favor, mandasse, e aí ele me mandou, eu achei tão curioso, que ele falou que ele era corredor, ele era maratonista, e ele me mandou a xerox dos diplominhas da certificado da maratona, da foto da medalha, para dizer que ele era um cara normal, normal, né? Saudável. E aí, logo em seguida, eu conversando com uma colega, eu descobri que ele pegava todas as sexólogas
que iam em televisão e mandou carta para todo. Ele tinha fetiche em sexóloga, na verdade. Olha, não sei. Talvez ele achasse que a sexóloga fosse mais, compreendesse melhor esse fetiche dele. Não sei se era isso, mas eu não mandei a calcinha. Uma das operações comerciais que tem rolado no OnlyFans é o pessoal que publica as fotos e vende essas fotos, é a venda de calcinha usada. E tem venda de foto de pé também, né? Também. O famoso packzinho de pé. Gente, eu pesquisando, eu descobri que a Núbia Oliveira tem um Instagram só do pé dela, você viu? Sim, nunca sabia Coisa disso, mais, eu sabia. E ela tem. E outra, e também descobri aqui que teve uma jornalista da Universama que foi no Misfit. Sim, eu vi essa matéria. Faz uma matéria mais antiga, mas ela participou para contar como era, né? Foi? Gente, já que estamos no campo das curiosidades, vocês viram o relato da Ellen Rocha falando de quando ela foi atacada por um podólatra? Não. Ela falou num programa do Fábio Porchat, disse que ela estava numa pedicure, ficou um homem observando ela de terno, um senhor, de repente a pedicure deu uma bobeada, o cara foi lá e abocanhou o pé dela. Você tá brincando? E mordeu, Ana, dela ter que dar ponto. Ninguém conseguia tirar o cara. Você tá brincando? Gente, aí é normal. Aí a gente tá falando de um transtorno. Porque aí tem uma situação prejuízo. Que não é nem sexual, né? Assim, digo... O cara ficou tão excitado, perdeu o controle, né? Perdeu isso pode ser enquadrado em algum crime de claro, quase de uma violação sexual ali, claro. sei lá. Coitado, perdeu os controles. Pois é, depois busquem aí, gente. Ela parece que ficou traumatizada, ela conta rindo e tal, mas ela disse que passou muito tempo, ficou sem usar sandália, por exemplo, com medo de ser atacada na rua por causa do pé dela. Olha só que... Ou mesmo de voltar aí no pedicure, na manicure. Diz que não, só chamando o pedicure na casa dela para não ir. Olha que coisa, né? Agora, olha só que interessante. Eu falei dessa jornalista da Universa que foi participar do Misfit para ver como é que era, e ela fala de uma ambivalência que ela tinha, né? Primeiro porque quando ela chegou no concurso, ela se sentiu uma carne no açougue, e isso ia contra muito, né, essa perspectiva feminista, etc. Por outro lado, quando ela começa a observar o quanto os homens, e eram os homens que eram a plateia, se sentiam submetidos àqueles pés, ela entendia que aquelas mulheres que faziam parte ali do concurso se sentiam muito rainhas. Então, essa ideia da dominação está sempre muito presente, né? Tem essa coisa, humilhação, dominação, quem está por cima, quem está por baixo, quem está aos pés e quem não está. Você vê que essa lógica do poder e da humilhação ainda é muito presente, né, nessas fantasias. Ana, humilhação é o tema do nosso terceiro caso do dia. Vamos ouvir a história do Júlio, de 37 anos, do Rio de Janeiro. Manda casos. Desde jovem, eu gostava de me imaginar debaixo dos pés das minhas colegas na sala de aula. Já na vida adulta, percebi que a submissão e a servidão me atraíam muito, me davam muito tesão. Com os meus primeiros relacionamentos BDSM, comecei a testar práticas que nunca tinha imaginado. Limpar a casa da namorada, lamber todos os seus sapatos e receber cuspidas na cara me faziam sentir um tesão indescritível que só aumentou com o passar dos anos. Hoje eu tento conciliar bons relacionamentos, vida social e esse gosto tão peculiar. Sexoterapia. Interessante, porque parece que ele... Mas o que eu queria que vocês me explicassem o que é BDSM, porque a gente já falou muito essa sigla aqui e ainda não explicou para a audiência exatamente o que isso significa. BDSM, Ana, bondage, sadismo, disciplina, sadismo e masoquismo, né? Então, são todas essas práticas ritualistas, né? Tem um ritual muito forte neste jogo de submissão e masoquismo e sadismo, né? Que pode envolver amarração, né? Pode envolver dor, como pode também... Marca de tapa, dor, chicote, mas o que envolve muito é o jogo
de dominação e poder, né? Porque muitas vezes em sessões, e até o pessoal fala de sessões de BDSM, né, não, às vezes não envolve nem a relação sexual genital em si, mas sim este jogo de dominação e poder, né? E uma coisa que é muito interessante, que eu tenho descoberto que mexe bastante com as pessoas nos áudios e nos contos, é brincar com a possibilidade de não colocar dentro. Então, sabe aquela provocação em que você fica, não vai levar dentro, não vai. Você pode implorar, você pode pedir, não vai rolar, não vai acontecer. E me parece que isso tem um efeito muito interessante, que é aquela coisa que a pessoa, ela quer, ela busca. É quando você nega essa possibilidade, seja na fantasia real, seja na fantasia, no sexo real ou na literatura, quando você nega isso, me parece que tem um outro efeito. Eu até tenho comentado com as pessoas o poder da despenetração, utilizar esse termo de alguma maneira, né? Porque tem um poder incrível. Olha, incrível. Fábio, você sabe que hoje, exatamente hoje, esses dias eu fiz uma postagem no Instagram sobre uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, dizendo que as pessoas, os solteiros nos Estados Unidos, tinham buscado mais relacionamentos de compromisso durante a pandemia. Né? E aí houve essa discussão, será que no Brasil assim, não foi? Aí uma moça no meu Instagram falou assim, que eu achei muito interessante, ela falou assim, olha, não é nem o compromisso, mas sabe o que me faz falta? É o interesse, é o jogo, sabe? É uma paquera, é uma seduçãozinha, é essa tensão que envolve o encontro. Então A não malícia. é a malícia, e eu acho que talvez passe por aí, né? Eu acho que no jogo do BDSM a tensão fica muito elevada o tempo todo, né? O que vai acontecer agora? Né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Então tem uma coisa ali de aumento de tensão muito grande, né? E essa brincadeira que até foi citado no caso anterior, que é o cuidado posterior, né? Então você deixa uma marca de tapa, mas depois você beija, você faz um carinho. Esse tipo de situação me parece que chama muito atenção, chama bastante atenção, porque você demonstra ali, primeiro, que é o mais importante de tudo, que é consentido, que aquela marca ali é uma fantasia, é um fetiche de ambos, dos dois, mas depois você cuida, depois você dá aquela atenção para a região que ficou marcada. Então, esse lance todo do BDSM, aí sim eu acho que a gente pode falar de algo que não é mais tão exclusivo dos homens, nos 2 primeiros casos eram exclusivos dos homens, mas o BDSM ele tem esse aspecto. Essa tensão, Ana, que você citou, ela pode muito ser trabalhada, por exemplo, nos áudios. Porque os áudios, eles têm essa distância, a pessoa está com o fone de ouvido ali. Por exemplo, tem um áudio que chama Não Vai Encostar, que o tempo inteiro na narração eu fico dizendo, você não vai encostar, você só vai puxar a calcinha para o lado. Não deixo você encostar. Se você encostar, eu paro agora de narrar essa história. E esse áudio foi muito elogiado, porque essa tensão, essa possibilidade de algo que está para acontecer, que você fica adiando. Inclusive, até eu acho que chama bastante atenção das mulheres esse tipo de fantasia, esse tipo de jogo, porque ela envolve mais tempo e mais dedicação. O que a gente mais vê por aí é aquele sexo curtinho de 5, 10 minutos, mas para você brincar dessa maneira, você precisa envolver mais. Fatalmente, essa brincadeira vai ter mais de 20 minutos, meia hora, talvez 1 hora, talvez mais. Então, acho que isso também chama atenção, porque para você dar um tapa e brincar assim é mais demorado. Mas agora eu queria também falar, né, o outro lado dessa reflexão, que eu encontrei também uma autora, chama Anne McClintock, e ela diz o seguinte, que no BDSM, né, como envolve essa lógica da humilhação, né, do poder, ela diz que isso também vai revelando a economia de conversão cultural, né? Você converte o senhor em escravo, o adulto em criança, de poder e submissão, de homem em mulher, da dor em prazer, do humano em animal e assim por diante. Então, assim, que essa lógica, né, de poder e privilégio vive sendo reproduzida em todos os estratos sociais e nas condições de posição em que você está, né? E que isso fica sendo reproduzido também, né? Quer dizer, por que a gente precisa da humilhação para ter tesão? Então também é uma reflexão interessante. Muito interessante. Eu vi uma frase essa semana que eu já tinha ouvido outras vezes,
que era a mulher comentando assim, porra, eu já trabalho o dia inteiro, já mando em um monte de gente o dia inteiro, quando eu chego na cama à noite eu quero ser mandada, não quero mandar em ninguém, eu quero ser mandada. Exatamente para inverter essa lógica de poder, né? Você vê como o poder está presente. É tanto que tem essa história, que eu não sei se é verdade, vocês podem me dizer, de que os homens submissos aqui, eu não sei se está falando de mulheres, mas são normalmente pessoas poderosas, né? Uhum. CEOs, presidentes de empresa e tal. Isso é verdade, será? Eu acho que influencia bastante. Eu não sei explicar muito o lado sociológico disso, mas eu acho que me parece real. Eu acho que também, não só, mas eu acho que também, eu acho que pode experimentar esse lugar, né, de estar na conversão, de estar no outro polo, mas eu acho que também existem alguns homens que têm ou mulheres que têm uma característica mesmo na vida de maior submissão e reproduzem isso no sexo, ou maior dominação e reproduzem isso no sexo. Olha, eu na gravação que eu fiz aí de um programa, tinham 5 rapazes, 3 deles falaram que preferiam ser dominados do que dominar. Ana, agora de tudo isso que vocês estão falando, acho interessante dizer que o BDSM, ele especificamente é um fetiche que está muito ligado a um estilo de vida, né? Que muitas vezes vai além da cama, assim, alguns que a gente citou ali no começo, pet, como é que chama, gente? Até esqueci o nome, pet play, que saem ali do jogo sexual e muitas vezes partem para a vida, para o estilo de vida. Isso é saudável? Como que... tudo bem misturar a fantasia sexual com seu dia a dia? Olha, eu acho assim, por exemplo, nesse caso, né, essa coisa do escravo, né, que tem pessoas que os escravos vão para casa e ficam ali vivendo de uma escravidão numa cena teatral mesmo. Você está dizendo os escravos, esse personagem do BDSM, né? Exatamente, os masoquistas, né? Então eles vão lá e a pessoa lá que é a pessoa sádica ou dominante, ela faz daquele indivíduo seu escravo no cotidiano. De novo, né, não existe uma coisa de normal ou anormal. No final das contas, nós estamos cada vez mais desconstruindo essa ideia de que o sexo normativo e o natural é aquele que a gente conhece. Eu acho que se a pessoa está ali, ela se sente excitada, ela se sente feliz, ela tem uma gratificação e ela tem segurança sobre aquela história, né? Porque cada vez mais também o BDSM, a prática do BDSM é envolvida com regras, tem dispositivos, palavra de segurança, etc. Se isso não provoca prejuízo na vida dela, não a limita, eu acho que tudo bem, a gente pode achar estranho. Agora, se limita, se ela sofre. Quando a gente assiste o filme Ninfomaníaca, é interessante observar o grau de comprometimento emocional e psíquico que ela vai tendo ao longo do filme. Então, começa ali numa coisa meio compulsiva, até chega um ponto em que ela se perde completamente e ela é consumida por aquilo. Então, quando você me pergunta, será que isso é saudável? Eu vou dizer para você, pode vir a não ser. Né? Tem um filme... Pode falar. Tem um filme chamado Shame, ele toca mais ou menos no mesmo aspecto do Ninfomaníaca, que é a vergonha. Ele é um executivo que é altamente viciado em masturbação. Ele é compulsivo, né? Compulsivo. Ele prejudica vários aspectos da vida dele, porque ele precisa se masturbar, ele precisa procurar o sexo, ele precisa daquilo. E me parece um pouco que é aquilo que a Ana comentou numa ocasião atrás, que é assim, o quanto a sua vida muda, o seu comportamento, o seu temperamento muda se você não tiver aquilo, né? Então, beleza, vai brincar de pet play, vai brincar de cuckold, vai brincar da fantasia dos pés, de BDSM, o que quer que seja. Se você tiver uma pessoa que te faz bem, que é tudo legal, mas ela não tem o pé mais bonito, mas ela não topa determinada fantasia, mas alguma coisa não vai acontecer e você se sente devastado por aquilo, provavelmente aí temos um problema, né? Se você não consegue de maneira alguma ficar sem aquilo. Mas me parece que se você simplesmente, durante o trabalho, você conversa sobre aquilo, manda mensagenzinhas, isso não me soa muito diferente de um casal se provocando normalmente via WhatsApp com coisas que podem ser mais leves, né? O
Fábio, quais são, na sua opinião, os maiores entraves para que homens e mulheres soltem essas fantasias, realizem seus desejos, sejam mais felizes? Vinho ajuda, mas enquanto casal, assim, eu acredito que comunicação, né? O básico, as pessoas não se falam, Marina, não falam, é aquilo. O cara, ele pode até se soltar na hora da cama, a mulher pode até se soltar na hora da cama, mas na hora de falar sobre aquilo, não encara aquele tema de frente, né? Então, o princípio básico que falta para as pessoas se soltarem é elas falarem, né? Fale para quem você está afim, de maneira mais leve, fale para quem você namora, para quem você é casado, conte, pelo amor de Deus, conte o que você sente, o que você gosta, porque é uma coisa que eu sempre falo, a felicidade, ela tem vários campos da vida, a vida sexual é um deles. Se você não for feliz na sua vida sexual, se a sua vida sexual for para dentro, é muito fácil de que os outros aspectos da vida fiquem comprometidos também, né? Então, para se soltar, o primeiro ponto que eu recomendo é conversar sobre isso, toma um vinho enquanto conversa sobre isso. E outra, a internet hoje em dia aí, ela está recheada de um monte de coisa, um monte de informação. Uma coisa que é muito legal sobre os contos mais pesados que eu já escrevi é que muitos comentários, eles vinham: cara, obrigado por ter escrito isso dessa forma, porque eu não estou me sentindo mais um ET. Eu estou lendo os outros comentários aqui de mulheres que estão gostando dessa forma, desse aspecto, com essas palavras, e agora eu não me sinto mais um ET. Então, era uma pessoa que ela vivia essa vontade, esse desejo isolada, se achando ali, de repente, até uma aberração. E tem gente que se sente uma aberração com coisas leves. A pessoa tem vontade, por exemplo, de ser xingada com uma palavra mais forte, assim, assado, mas ela sente uma aberração, porque ela quer ser xingada, né? Então tem toda uma construção cultural e social aí em volta disso que inibe. Para os homens, a gente sabe que é mais fácil se soltar em alguns aspectos, mas, por exemplo, vai falar de dedada com os caras, aí já também não se solta, entendeu? Então tem muito esse lance aí, vamos conversar, vamos falar, vamos levar para frente aquilo que é o nosso desejo. Não fica guardando não, porque, porra, vai levar quantas fantasias pro caixão? Eu não acredito em vida após a morte, então eu tenho que realizar nessa. Vamos viver. Ana, chegamos ao clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? Essa conversa gostosa de hoje. Olha só, a gente aprendeu que as parafilias são práticas sexuais específicas e não usuais, e que popularmente as chamamos de fetiche. A gente aprendeu que as parafilias e o fetiche, que é uma delas, né, são movidas pelas nossas fantasias, e que as fantasias nos permitem escapar das frustrações e limites do cotidiano. E elas são importantes para a gente encontrar excitação, aventura, autoconfiança e prazer. A gente aprendeu, né, que o sexo é a grande brincadeira do adulto. E desde que ele seja feito com consciência, com consentimento, né, que não cause prejuízo para o indivíduo ou para suas parcerias, está tudo bem brincar de diversas formas diferentes. A gente aprendeu que as pessoas têm diversas fantasias sexuais que vão culminar em práticas assim que a gente acha, ou muitas pessoas podem achar estranhas, mas que na verdade não são tão estranhas assim. Gostar de pé, gostar de apanhar, gostar de bater, são fetiches bastante comuns. E que quanto mais a gente puder falar deles, mais a gente desmistifica e despatologiza, né, práticas sexuais que antigamente a gente podia achar extremamente perversas, como era no início do século XX. Foi bom para você? Fábio, foi bom para você? Foi maravilhoso. Gente, muito, muito obrigado por esse convite. Para mim é uma realização, acho que eu já tive a oportunidade de comentar com a Ana, quando eu escrevi os contos eróticos antes de ter a tela preta, eu sou um mamileiro de carteirinha, né? Não sei se eu falei para a Ana. Então, já conheço o trabalho dela há bastante tempo. E aí é muito louco, porque eu ficava sempre pensando assim, eu assistia muito a Paulinha
Deixa eu só desligar aqui o alarme de postar na tela preta, eu coloco todo dia. Eu ouvia muito a Paulinha na Jovem Pan, ouvia muito a Ana no Mamilos, e aí quando as duas fizeram uma live falando da tela preta, eu falei, o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo nada. Foi o seu fetiche. É isso, foi muito legal, muito obrigado pelo convite. E é isso, não sei se a gente já está... Não, agora nesse quadro foi bom para você, a gente indica, dá aquela dica final para as nossas ouvintes serem mais felizes. Eu fiquei bastante refletindo, né? O que eu poderia trazer de dica. Tem bastante gente que traz série, que traz filme, mas eu fiquei pensando numa mulher que me influenciou muito para escrever, que é a Ana Carolina, a cantora Ana Carolina. E a gente sabe que ela tem letras com muita malícia. Eu acho que o mundo, o Brasil principalmente, merece as letras da Ana Carolina, que tem uma inteligência absurda ali nas letras, que tem uma malícia, que tem uma pegada muito legal. Então eu resolvi trazer essa dica diferente. Ouçam mais Ana Carolina. Que legal. E você, Ana, o que trouxe? E o Tela Preta, né, Fábio? Pelo amor. Tela Preta, os livros do Fábio. Eu vou fazer uma reserva especial para falar da Tela Preta e também do meu novo livro que eu estou lançando agora. Se vocês deixarem eu falar agora, eu falo. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, deixa eu contar para vocês que estão ouvindo aqui o Sexoterapia ou pelos Spotify, Deezer da vida, ou pelo YouTube. A Tela Preta é a primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil. A gente sabe, né, que existem contos narrados em outros lugares, mas a gente juntou tudo isso numa plataforma. É um serviço por assinatura igual ao Spotify, igual a Netflix, que você assinando, por exemplo, o pacote mais básico lá, ele custa menos que 1 litrão e uma coxinha. E o litrão e a coxinha acaba em 20 minutos, a Tela Preta dura o mês inteiro. Então, você que está procurando um estímulo diferente, uma alternativa ao pornô visual, eu tenho certeza que a Tela Preta pode ser bem interessante para você. E eu só dou uma dica: apaga a luz, coloca o fone de ouvido e deita com a roupa mais leve que você tiver. E agora? E aí tem esse daqui também, ó. Eu não sei se está espelhado aí para vocês. Não, tá dando para ver direitinho. Maldade mas Demais. Esse é o Maldade Demais, o meu novo livro de contos eróticos. São 37 contos eróticos, 37, e todos eles vão ser narrados na Tela Preta. Eu quero narrar um. A gente vai produzir, eu tenho certeza absoluta. Os 37 contos do Maldade Demais vão estar na Tela Preta, e esse título aqui, Maldade Demais, assim como o título Tela Preta, quem deu ele são as pessoas que me acompanham. Então o pessoal vinha comentar sobre um texto, sobre um áudio, e fala: nossa, esse ficou maldoso demais, esse foi maldade demais, hein? Aí eu roubei do meu público esse título e é o nome do livro. Muito bom. Ana, muito bem, querida. O que mais para sugerir hoje? Muita coisa. A gente já indicou muita coisa nesse podcast, né? Mas eu vou indicar um livro que eu li faz bastante tempo, mas que eu gostei bastante, que faz um retrospecto histórico sobre o fetiche na moda. E uma série de construções teóricas também sobre isso, né? Até sobre o quanto que a roupa acaba criando corpos para entrar nas roupas. Então tem uma crítica também da fetichização da moda. Então chama Fetiche, Moda, Sexo e Poder, da Valérie Steele. Tá? Esse é um livro já um pouco antiguinho. O filme Kiki, que a gente já deu aqui em outros momentos, que é incrível, que vai mostrar a história aí de 5 personagens, cada um com uma parafilia muito específica, né? Que é muito legal, um filme divertido, interessante, e um Instagram, né? @fetiche.pes. Então, para quem gosta de pés, o @fetiche.pes. Olha, as minhas dicas de hoje são de aplicativos para quem quer encontrar o seu pezinho, o sapato para o seu pé, né? Chinelinho para o seu pé cansado. O primeiro é agora eu não sei se eu vou falar certo, FET, F-E-T, tá? Que é um Tinder fetichista. Você entra lá para ver se dá match com o seu parceiro. Esse é disponível só em iOS, mas se você tem Android, eu vou sugerir esse outro, Kinks,
que é semelhante ao FET, só que tem um direcionamento maior para quem curte BDSM. E esse disponível para Android e iOS. Tem no Brasil também, só que são pagos, tá? Tem que pagar anuidade, mensalidade, enfim. E aqui no Brasil tem o Sexlog e o Isus também, né? Isso, exatamente. Isso. Já falamos Por deles. falta de fetiche é que vocês, nossos ouvintes, não ficarão. Não vão ficar. É isso aí. Olha, Fábio, muito obrigada. Por favor, deixa aí seus @ todos para as pessoas continuarem te seguindo. Maravilha. O principal, eu como escritor e roteirista, é @chapfábio. A plataforma de áudios eróticos é @telapreta.app. E é isso. O meu novo livro, Maldade Mais, ele não tem @, mas tanto na Tela Preta quanto no Chapfábio eu tenho falado bastante dele. Em resumo, são esses os @. Hoje em dia eu tenho tentado reduzir um pouco os @. Isso aí. Olha, tá chegando ao fim, Ana. Falta nossa episódio para essa temporada terminar, mas ainda tem na semana que vem. Então, semana que vem a gente se encontra por aqui. Até lá. Até lá. Obrigado, gente. Um beijo e boa noite. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.